Oi, gente. Meu nome é Carolina. Oi, gente, meu nome é Micaele. Oi, meu nome é Pedro. E nós somos do curso de Biblioteconomia na UF, do sexto período, e estamos fazendo esse projeto de extensão agora sobre práticas de leitura com a nossa convidada Carolina Pires. Então, Carol, eu queria saber um pouco sobre você, sobre o que você está fazendo atualmente, quantos anos você tem, onde você mora. Fique à vontade. Oi, como a Carol disse, eu me chamo Carolina, eu tenho 22 anos. Atualmente eu sou autônoma, eu tenho uma lojinha com a minha mãe e também trabalho com manutenção de celulares. Eu sou estudante de arquitetura da Unila Salle, só que de Niterói mesmo. Então, agora eu quero saber um pouco sobre as suas práticas de leitura, né? Eu sei que você lê desde novinha e eu queria saber qual é o seu primeiro livro e por que você lembra dele. Então, meu primeiro livro mesmo, foi um Ela Disse, Ele Disse, da Thalita Rebouças. Eu lembro porque eu acho que eu acredito que foi ele mesmo que abriu a minha porta de entrada para leitura de livros, né? Antes disso eu leio desde cedo, mas eu lia mais gibis, essas coisas, mas livro foi ele. E a partir dele eu não parei mais, né? Eu sempre li muitos livros. Então acho que foi por isso que ele me marcou. E quando você era criança, onde você costumava ler? Eu lia aqui dentro de casa, principalmente, né? Porque meus pais sempre me incentivavam muito a ler. Minha irmã também, minha irmã sempre gostou muito de ler, então ela também me incentivava. E dentro da própria escola mesmo, ela tinha um projeto que se chamava Voz e Vez do Leitor. Então, lá tinham vários grupos de leitura, debate sobre um livro específico que algumas pessoas estavam lendo. Inclusive, foi ali que eu comecei a ler esse primeiro livro, algo que incentivou muito, né, ter esse gosto pela leitura, que foi esse projeto dentro da escola, né? Então, eu lia mais em casa, lia muito na escola também. E alguém tinha o hábito de ler para você? Eu não tenho lembranças de alguém lendo para mim, né? Porque eu comecei a ler muito nova mesmo. Eu entrei na escola muito nova, eu tinha dos 3 para 4 anos, e meu pai me ensinava a ler em casa. Então, desde pequenininha, eu lia para mim, né? Eu, inclusive, eu descobri que eu precisava usar óculos por causa de ficar lendo os gibis que meu pai trazia para mim, né? E onde você obtinha os livros que lia? Você pegava da escola mesmo, comprava? Meus pais, como eles me incentivavam, eles também me davam muitos livros. Eu lembro da minha irmã também, né? Quando ela ia para passeio da escola, para Bienal, essas coisas, ela trazia para mim. Eu pegava alguns na biblioteca da escola, mas eu acho que a maioria dos livros que eu já tive, hoje eu não tenho tantos porque eu doei alguns, foi desse projeto da escola que eu falei, né? Eles incentivavam muito a leitura e eles davam livros pra gente, né? Então eu nunca precisei comprar muitos livros na infância, porque eu sempre ganhei muito, então eu sempre tinha algum livro para ler naquela época. E Carol, você comentou que você começou a ler desde nova. Você saberia me dizer o porquê na infância você gostava de ler? Que gerou assim esse motivo? Além de ser muito incentivada pelos meus pais, né, por esse gosto pela leitura, é porque era algo novo, né, me levava a pensar em coisas diferentes e não palpáveis. Não sei se a Carol lembra que a gente estudava junto, mas eu gostava de dizer que eu lia livros para sair da realidade, né? Se eu quisesse ler algo real, eu lia um jornal. Então eu acho que era muito por isso, porque os livros levavam além, né, daquilo que eu não poderia viver aqui. Coisas de super-heróis, superpoderes, essas coisas bobas mesmo, né, que criança sempre gostaria de ter. Então, acredito que é porque me levava além, né? Me levava a sentir emoções diferentes, a pensar em coisas diferentes. Eu gostava muito da criatividade. Acredito que esse era o maior motivo de eu gostar de ler, né? Entendo. As crianças realmente adoram super-herói, procuram muito quadrinho, algumas até mangá, né? Vai meio pra cultura assim oriental. E você sabe dizer se havia outras crianças leitoras como você na sua infância? Amigos, pessoas de escola? Eu tinha uma prima que gostava muito de ler, né? Minha irmã mesmo, ela é um pouquinho mais velha que eu, mas ela também era criança, então ela
acabava lendo muito e me incentivava. Muitos colegas de escola também gostavam de ler por causa desse projeto, né? Ele incentivou muitos colegas meus a começarem a ler, inclusive. Então, acaba que eu tinha em volta pessoas que tinham o mesmo hábito que eu. E a maioria era criança, né? Tinha a minha idade. Ah, que legal. De repente dava até pra ler junto, né? Tipo, se reunir pra ler historinhas e tudo mais. Só interrompendo a Micaele, e assim, você tocou num ponto interessante, porque a leitura, ela conecta, né? Muita gente. Porque você pode conversar, ter mais assunto com outras pessoas. E, Carol, que livros havia na sua casa e onde eles ficavam quando você era criança? Até hoje a gente tem uma estante aqui, que é a principal daqui de casa. Minha família é católica, então a gente tem muito livro de igreja, né, de doutrina, vida dos santos. A gente também tinha os livros meus e da minha irmã, né, que eram esses livros mais infanto-juvenil. Então a gente tinha no nosso próprio quarto mesmo, e tinha um estante de livros central da casa, né. E eram esses livros, infanto-juvenil, livros religiosos, livros de estudo também, né, que meu pai fazia administração, então ele tinha muitos livros também. Então era variado, a gente tem um lugar principal aqui de casa que tem os livros. E algum livro marcou sua adolescência? E por que marcou? É bobo, né, mas o que mais marcou minha adolescência foi Percy Jackson, porque saiu um pouco do padrão, né, porque quando eu comecei a ler, eu lia mais esses da Thalita Rebouças, Pedro Bandeiras, que são livros mais, assim, bobos. Não que Percy Jackson seja, ai meu Deus, é um livro super sério, né? Mas é livro de romance, adolescente, essas coisas. Percy Jackson não, ele já vai além, né? Porque já tem uma ação, já tem uma aventura. A linguagem já é um pouquinho além do que os livros da Thalita Rebouças. E até hoje eu gosto muito de Percy Jackson, né? Por causa das histórias. Eu comecei a gostar muito de mitologia grega. Eu estudava muito sobre mitologia grega por causa de Percy Jackson, né? Foram livros que eles me levavam a sentir além do que eu sentia quando eu lia os livros da Thalita Rebouças. Eram sensações diferentes, né? Além de só ler esses livros adolescentes, né? Que você sentia, sei lá, achava engraçado ou qualquer coisa. Não, Percy Jackson levava a sentir coisas além, né? Interessante que, sendo considerada uma leitura mais fácil, né, que é o caso do Percy Jackson, serve como introdução mesmo para você. Por exemplo, você falou que passou a pesquisar mais, se interessar mais sobre mitologia grega, etc. Aí, esses livros mais populares, assim, acabam servindo como introdução para esse tema e para você conhecer outros livros também, né, que falam sobre isso. Sim, ele abre a visão, assim, pra gente conhecer novos conteúdos e a gente pesquisar mais coisas Exatamente. sobre isso, tá tendo contato com outras literaturas. É muito interessante, é um livro que, sei lá, pode ser jogado como um infato juvenil, ou algo assim, Jovem mas... adulto, né? Isso. Se a gente parar pra ler a história... Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço começaram a ler por esses livros mesmo, né? Eu comecei por Percy Jackson, mas eu conheço pessoas que começaram por Harry Potter ou Jogos Vorazes, esses livros mesmo de... Acho que é infanto-juvenil mesmo que fala. E por mais que hoje em dia eles sejam considerados bobos, assim, pra gente que já tá mais velho, eu até hoje acho que eles são ótimos para adolescente mesmo. Para mim, qualquer criança tem que ler Percy Jackson, porque é realmente uma introdução muito boa, né? E livros são além de só leitura, assim, para aprender e tudo mais. Principalmente criança, que hoje em dia, nessa geração que a gente usa muito celular para tudo, né? Criança hoje em dia não lê um livro, né? É muito difícil ler um livro, ter esse gosto pelo livro. Eu acredito que seja uma leitura boa para eles, né? Eu incentivo até meus primos mais novos a lerem e terem essa mesma sensação que eu tive, né? Esse mesmo gosto. Sim, é muito interessante. E, Carol, hoje em dia, que tipo de livro você costuma ler? Então, eu não larguei esses livros nesse estilo, né? Eu ainda gosto muito, então, de vez em quando eu leio uns romances. Como eu disse, eu sou católica, eu leio muito livros de vida de santo também. Sem contar os livros da faculdade, que são preciso ler. Então, é variado, né? Depende de como eu esteja também, do que eu preciso. E quantos livros, assim, por mês você costuma ler? Então, hoje em dia, comparado antigamente, eu não leio quase livro nenhum. Eu confesso que o meu hábito de leitura caiu muito.
E aí, acho que acaba que entra naquilo que eu falei mesmo de hoje em dia, né? Que é tudo muito imediatista. Então, o celular, computador, tecnologia acabou me afastando um pouco, né? Eu fiquei muito tempo sem ler livros. Eu fiquei, acho que uns 2 para 3 anos sem ler um livro direito, né? E eu comecei a voltar esse hábito na pandemia. Eu também não li muitos livros, então é muito difícil falar quantos livros você lê por mês. Aí vai depender muito. Às vezes eu leio um livro por meses, às vezes eu leio vários livros em um mês. Então não tem um tempo certo. Entendo. E como que você adquire esses livros? Onde e como? Você compra? Você costuma pegar emprestado com amiga? Costuma ir até uma biblioteca para ter esse contato com o livro? Se eu quero muito, eu compro. Eu pesquiso e tudo mais, eu compro. Se eu sei que alguém tem, eu peço emprestado, por exemplo, minha irmã. Minha irmã tem muitos livros. Eu peço emprestado para ela ou para alguma amiga. Eu não tenho mais o hábito de ir em biblioteca, né? Por mais que tenha aquela pública aqui em Niterói, eu nem sei mais se está aberta, né? E geralmente, se eu gosto do livro que eu peguei emprestado também, eu tento comprar para deixar aqui. Mas é mais por isso mesmo, ou eu peço emprestado ou eu compro. Entendo. E você também tem o hábito de ler pelo celular ou você só gosta de ler o livro físico? Não, eu não consigo ler pelo celular, porque eu me distraio muito. E por causa da luz, se eu ficar muito tempo, eu fico com dor de cabeça. Eu gostaria de ter aquele... Qual é o nome daquilo? Kindle. Aquele Kindle, né? Pra ver se talvez por ali eu conseguisse ler, né? Mas eu ainda não tentei. E quando você costuma ler, onde e que horas do dia você costuma ler? Desde sempre, para tudo que é lugar que eu vou, quando eu tô lendo um livro, eu levo o livro, né? Então eu costumo ler aonde dá. Eu acho que essa é a melhor descrição, né? Se eu tô, sei lá, na faculdade, tá na hora do intervalo, eu vou ler ali. Se eu for pro médico e eu estiver esperando, eu vou ler ali. Então eu tenho o hábito de levar o livro para onde eu for e quando eu conseguir ler, eu leio. Dentro de casa é mais pelo meu quarto mesmo, pela sala. Mas geralmente eu leio mais na rua do que dentro de casa. Das leituras dos últimos 12 meses, quais as que mais te marcaram? Como eu disse, eu estava muito tempo sem ler e eu comecei a voltar há pouco tempo, né? E parece ser bobo, mas eu peguei um livro também infanto-juvenil há pouco tempo para ler, que eu deu na minha cabeça, eu vou ler. Aí eu pedi para minha irmã a seleção. Eu li o livro e eu não conseguia parar de ler, né? E acabou que eu li a trilogia em, sei lá, menos de 2 semanas. Então, eu vou botar ele nessa pergunta, não pela história em si, mas eu vou botar pela experiência, né? Porque eu estava muito tempo sem ler muitos livros, deu esse gostinho de que eu tinha antigamente, sabe? Eu li vários livros em pouco tempo, né? Então, pela experiência, até pela nostalgia, né, de antigamente, eu vou colocar esse da seleção. Interessante. Você comentou que você leu, assim, você leu a trilogia rápido, e o que você acha que te motiva, assim, a ler com frequência? Depende, às vezes é história, às vezes é a necessidade mesmo, né? Tipo, os livros da faculdade. Eu acho que depende muito. Mas geralmente é mais pelo gosto também, né? Eu gosto muito de ler livros não só para aprender, mas pelo gosto mesmo, de histórias diferentes. Você acha que a leitura nos torna pessoas moralmente melhores? Isto é, quem lê é moralmente melhor? Depende, né? Eu acredito que os livros possam ser, sim, meios para você se tornar uma pessoa melhor, né? Mas eu acho que não para por ali, por aí, né? E eu levo muito como exemplo os livros de autoajuda, né? Eu não gosto, mas tem gente que gosta. E uma pessoa que gosta dos livros de autoajuda, ela pode ler 20, 50 livros de autoajuda, mas se ela não se decidir por viver aquilo que o livro está falando, não adianta de nada, né? Ela pode ler mais 200, 100, 500 livros de autoajuda que não vai adiantar de nada. Então, acredito que os livros possam, sim, ser um meio para você conseguir isso, mas eu acho que vai muito mais da gente, né, da nossa decisão por sermos melhores do que só pelo livro em si, né, só pela leitura em si. Porque eu acho que muita gente tem esse pensamento de porque eu leio livros, ou porque eu estudei, enfim, meio que essa arrogância, né, de que, tipo, eu leio mais livros, então eu sou moralmente melhor do que quem não lê. Que livro você ainda não leu, mas que você gostaria muito de ler? Eu costumava ter muitas listas. Hoje em dia, eu gosto muito de estudar sobre
sobre temperamentos, né? Tem um livro, assim, inclusive tem Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, do Ítalo Marcilli, que é um livro que eu li uma parte só, não li o livro todo, mas que é um assunto que eu gosto muito, que eu me interessei muito, né? Acho importante as pessoas saberem também. Que livro você recomendaria para alguém que se sente infeliz? O Livro da Vida, de Santa Teresa de Jesus. É um livro muito bom, eu acho que seria bom uma pessoa infeliz ler, né? Porque ela conta muito da história dela e uma grande parte da vida dela, né? Ela acaba que foi infeliz, né? Que ela era muito doente, então a pessoa pode até se conectar, entender um pouco como ela fez para ir além daquilo, né? Das limitações dela. Meio inspirador, né? Se você conhecesse alguém condenado à morte, que livro você sugeriria para a pessoa? Não sei, é uma pergunta difícil, mas talvez a Bíblia. Como você se vê como leitora e por quê? Acho que eu me vejo hoje em dia uma leitora muito mediana, né? Eu já li muito mais. Eu gosto muito de livros ainda. Ainda tenho muitos livros para ler e eu sei que não é um hábito que morreu em mim. Talvez eu só precise melhorar, né? Talvez deixar a preguiça, né? Que muitas vezes acaba atrapalhando, né? Esse hábito e focar mais. Mas aí como que você administra assim, o seu tempo? Você lê só nos intervalos? Você não está fazendo nenhum trabalho aí lê? Tipo isso? Eu acho que geralmente é isso. Quando eu tenho um tempo vago, ou quando eu quero muito ler um livro, eu crio um tempo, né? E aí eu dou meu jeito. Acho que é o famoso dar o jeito mesmo. Entendi. Então, acho que é só isso. Eu estava raciocinando aqui durante a sua história, e eu vi que a biblioteca tem muito a ver, né? Foi seu início na biblioteca da escola. E você acha que a biblioteca hoje ela é convidativa para o jovem, né, para a criança, tanto dentro da escola quanto fora, né, ali em Niterói? Você acha que elas são convidativas para as pessoas irem lá, pararem para ler, ou você acha que com o passar do tempo acaba ficando esquecida? Eu acho que depende, né? Se hoje em dia as crianças não têm muito esse hábito, né? Acho que nem os adultos. Poucos adultos têm esse hábito de muita leitura. Então, vai depender. Eu acho que se a pessoa já tem o hábito de leitura, se torna muito convidativa, sim. Mas se ele não tem, talvez precisasse de um método maior, talvez uma divulgação melhor para atrair as pessoas para a biblioteca, né? Por exemplo, ali de Niterói, né, na frente do liceu. Eu fui por pura curiosidade, né? Eu nem sabia que aquilo era uma biblioteca. Alguns amigos disseram que era. A gente marcou de ir lá. Foi muito bom. Lá é lindo. É muito bom, muito bem administrado. Mas eu fui por pura curiosidade, porque eu gosto de ler, né? Talvez se tivesse uma divulgação maior, né? Alguma coisa assim, acho que atrairia mais as pessoas, sim. E também tem pessoas que às vezes não gostam, né, de ler com outras pessoas perto, né? Essa questão do social. Uhum. Porque apesar da leitura ligar muitos assuntos, mas tem gente que não gosta. Tem a biblioteca também lá ali no Campo São Bento, se não me engano, bem no comecinho também, que na primeira vista você não imagina, né? Que é muito interessante eles espalharem, né, um pouco da questão do livro, né? Da cultura, assim, de também ter contos que, por mais que você não tenha condição, você possa ler, né? Sim, é verdade. Eu moro em Niterói desde que eu nasci. Eu não sabia que tinha uma biblioteca ali no Campo de São Bento. Tem, ela fica bem é um prédiozinho, ela fica bem no comecinho acho que do portão principal do outro lado. Eu acho que foram todas as perguntas, né? Acabaram as perguntas. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta em mente? Não tenho não. Que a gente pode finalizar, né? Acho que é isso. Então, Carol, muito obrigada por ter aceitado Muito participar. obrigado. Daqui a pouco vai estar lá no canal do YouTube e você vai poder ver também, junto com os outros trabalhos de colegas também, que deve estar super interessante. Posso encerrar, então? Pode. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, cara. Valeu.